Oi, turma. Aconteceu um negócio aqui e eu pensei, eu vou ter que chamar o meu contato de emergência, vocês. É o seguinte, tinha um ratinho que ele morava dentro, na parte de dentro, de um muro vermelho. Tinham várias casinhas ali e ele morava ali dentro. Mas ele tinha uns amigos também, então ele não estava 100% sozinho. Então ele tinha ali um amigo, o leão, a raposa, o urso e uma gata. O nome da gata, Gata Medricas. Já vamos ficar por aí, tá? Mas tudo bem. O ratinho virou pra gata e perguntou assim: "E aí, Medricas, gatinha?" Literalmente. "O que você acha que tem para além desse muro?" Né? Um muro vermelho desse tamanho, olha só, ele vai até a gente perder de vista. Aí a gata vira pro ratinho e fala: "O muro tá aqui pra ninguém entrar." Ela até fala assim, olhando meio que pra cima. "Ai, saco, o muro tá aqui pra ninguém entrar, sabe? Por que você tá pensando nisso?" Aí ele vai andando, ele desiste, em saltinhos, e fala assim pro próximo amigo que ele vê, que é o urso velho: o muro vermelho é tão estranho, por que ele tá aqui? O que tá acontecendo nesse muro? Ou por que a gente vive dentro desse muro? E aí o urso vira e fala assim: "O muro tá aí há tanto tempo que se tornou uma parte de mim, uma parte da minha vida." Aí o ratinho fala assim: "Tá, mas você nunca perguntou o porquê, você nunca se questionou o que tem desse muro, pra que existe esse muro?" E aí o urso responde: "Não, e eu já sou demasiado velho pra questionar isso." Aí o ratinho percebe que não vai ter nenhuma resposta ali, então ele vai atrás da raposa. Ele vê ali a raposa passando e vai atrás dela. Nossa, caraca, bicho. Aí, não, isso aqui não é normal, não. Numa boa, numa boa. Ele vira pra raposa e fala assim: "Aí, raposa, sabe o que tá pra além do muro vermelho?" Aí a raposa chega perto dele e fala assim: "Ué, do que você tá falando?" "Não sei, isso aí que não me interessa." Você faz muitas perguntas, ratinho. Imagino eu que não seja a primeira, né, que ele tenha feito. "Aceita as coisas como elas são e você será feliz como eu." E saiu de perto do rato. Veja, é a primeira amiga dele que sai de perto, né? Que ele não deixa, mas que deixa ele. Aí o ratinho continua andando ali, se perguntando da vida, das coisas. Ele vê o leão, ele chega no leão. E esse leão, ele perdeu o rugido, tá? Então ele chega no leão e fala: "E aí, leão, o que você acha que tem para além do outro lado do muro, né?" O leão, ali triste, fala: "Ué, não tem nada para além do outro lado do muro. Apenas um enorme vazio." E o leão para e fica olhando pro lado, como se o ratinho fosse completamente invisível. Só que aí o ratinho vê um pássaro atravessando o muro. Ele começa a gritar, chamando o pássaro. Aí o pássaro chega perto e fala assim: "O que foi? Por que vocês estão gritando? Por que você está gritando, né? Os animais todos vão para perto, né? Vira mó auê." Aí o rato fala assim: "Meu filho, eu quero saber o que tem para além desse muro aí. Vou aproveitar que você voa." Aí o pássaro normal vira para ele e fala assim: "Ué, tem um mundo para além desse muro aqui. Normal." Aí o rato vira e fala assim: "Não, não é possível. Os outros animais, meu, isso aí é caô, isso aí é jogo do tigrinho. Isso aí é esquema de pirâmide, não tem não, não tem não." Aí o ratinho vira e fala assim: "Bom, então se existe mesmo, eu vou querer ver. Você pode me levar para além do muro?" Então o pássaro coloca o ratinho nas costas e sobrevoa o muro. Meu, você tá sentada ouvindo isso? Pois agora você senta, minha filha, vai. Eu vou levantar, eu tava deitada indo dormir, abri essa pedrada aqui. E aí o ratinho descobre uma terra bonita,
colorida, cheia de vida. Ele começa a ver o mundo. E ele pensa, né? Nossa, como eu fui enganado a vida toda. Me falaram que para além do muro não tinha nada, que era um vazio, que era tudo escuro, que era assustador. E ele começa a conversar com o pássaro, dizendo, na verdade foram os meus amigos que me falaram isso. E com um olhar de muito medo, né? O pássaro, né? A ave ali, fala assim, nossa, então se você tá aqui agora comigo, mesmo tendo tantas ideias ruins sobre qual que é esse lugar, como que era esse lugar, né? Então você foi muito corajoso. E, na verdade, você vai ter, além desse muro, vários outros muros ao longo da sua vida. Alguns serão feitos para os outros, mas a maioria, a grande maioria mesmo, será feita por você, tá? E aí, o pássaro continua falando com o ratinho, né? Na verdade, eu acho que você precisa abrir a mente, abrir o coração para que esses muros desapareçam, para que você consiga ver o mundo verdadeiramente, igual você fez agora nas minhas costas, mas ir sozinho, sabe? Tipo assim, você pelas suas próprias pernas, pela sua vida. Aí o ratinho olha pra ele assim, muito curioso, e fala, nossa, então eu vou voltar e eu vou contar pros meus amigos tudo isso que eu tô descobrindo hoje. Ai, ratinho, ai, ratinho. Aí o pássaro vira pro rato e fala, olha, eles podem não estar preparados. Ai, ai. Aí o rato fala, não, tudo bem, é verdade, eles podem não estar preparados, porque é muita coisa nova, mas eu vou tentar, eu vou voltar lá. E aí ele sobe de novo nas costas do pássaro e eles vão sobrevoando até que eles avistam as casas e os amigos do ratinho. E aí lá do alto, o ratinho vira pro pássaro indignado, pé da vida, e fala, ô pássaro, cadê o muro? O muro vermelho aqui que cercava essa região. E aí o pássaro fala, muro? Nunca houve muro nenhum. É vocês que falavam desses muros. Mas eu mesmo nunca vi daqui de cima nenhum muro. Cara, ou numa boa. Eu não tava boa pra isso não hoje. Aí o ratinho percebeu que os muros eram mentais. Então, aí que ele desce ainda mais aflito pra falar pros amigos dele. Ai, cara, olha que livro infantil. Esse livro aqui, ó, é O Ratinho Muro Vermelho, da Brita Teckentrup, não sei pronunciar. Mulherzinha. Ô, bichinha, você podia ter pegado um pouco mais leve. Aí, o ratinho vai e tenta falar com os amigos rápido, assim, tudo de uma vez, sabe? Tudo embolado, todo aflito. E os amigos, com, assim, muito silêncio, olham pro ratinho e ficam assim, ué, acho que não sei se eu confio em você, não. E aí o ratinho vai levando eles, vai falando, pode ir andando, tipo, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Isso aqui pelas imagens, tá? Não tem diálogo aqui, não. Mas os amigos vão andando, vão andando, vão andando, e realmente eles percebem que não existe um muro, gente. Um muro que eles sempre viam, que eles não podiam passar. Quanto mais eles andavam, menos existia aquele muro. O muro ia sumindo. Apenas o leão ficou para trás. Até que um dia, ele se sentiu preparado para se juntar aos ratinhos e aos amigos na terra para além do muro. Entre aspas.
Cara, vamos falar dos personagens. Ai, o ratinho na literatura, ele sempre simboliza esse ser de fragilidade, sabe? Na semiótica que a gente analisa, ele sempre é vamos dizer assim, o frágil, porém o determinado. O que faz muito sentido nesse livro. Aí, a gente tem a primeira personagem de todas, que é a gata, o nome dela já entrega, né? Mas dentro da semiótica, os gatos, né, são vistos dentro da nossa cultura como apáticos, individualistas, né? Enfim, tem todo um estereótipo. Eu acho que hoje a gente tem quebrado muito esses estereótipos com relação às figuras e os animais. Mas aqui eu acho que eles desempenham um papel. E eu queria pedir para você agora tentar encontrar, junto comigo, veja bem, isso aqui não é um episódio de terapia nem nada, tá, gente? Acabei de ler o livro e tô falando aqui, tá? Por favor, eu não sou psicóloga. Às vezes eu tô aqui conversando sobre algum livro e sempre vem algum comentário assim, Bruna, você é psicóloga? Gente, eu não prometo nada na minha vida. Eu psicóloga, não tenho nada nessa cabeça aqui, é cuca fresca total. Não sou psicóloga. Mas tem um episódio aqui no podcast muito legal com a psicóloga Débora Amorim. Fica o convite para vocês voltarem aqui e ouvirem. Mas isso aqui eu achei genial. E agora vamos para a parte da semiótica, que é a parte que eu posso falar, né? Tenta procurar um dos animais que você se identifica, tá? Então tem essa gata, que ela simboliza apatia, uma certa indiferença, individualidade. Aí tem o urso, que ele é grande e forte fisicamente, né? Mas o medo sugou a vida dele, né? O ratinho perguntou ao velho urso. Então, assim, já coloca um estereótipo nele. Tipo, ele é velho, então ele mesmo pensa assim, né? Pra que eu vou questionar um muro se eu já tenho tal idade? Qualquer semelhança é mera coincidência com os tempos de hoje, né? É uma garotada de 20 e poucos anos. Eu tô muito velho pra fazer faculdade. Uma garotada de 30 anos. Eu tô muito velho pra fazer faculdade. Uma garotada de 50, sei lá. Tô muito velha pra trocar de carreira. Enfim. Tem aí o urso, né? Negócio da velhice. Aí tem a raposa risonha, que ela fala assim, aceita as coisas como elas são pra você ser feliz como eu. E aí? Porque a raposa na literatura, ela é uma espécie de... Ela tem esse estereótipo de ser inteligente, né? De ser rápida, de ser veloz. Mas aqui, ela é inteligente. Por um lado, assim, você aceitar as coisas pode ser realmente reconfortante, né? Mas pelo outro, ela tá paralisada ali junto com os outros animais. E aí temos o leão. O leão que perder o seu rugido. Dan, dan, dan. O leão, ele é sempre uma figura de autoridade, de poder, de ressignificação, de força. Mas aqui, ele perdeu-se do seu próprio instinto. Ele tá meio que domesticado nesse ambiente, né? Ele perdeu o rugido. Ele tá numa espécie de conformidade social e ele é o último a sair dali. Ele não vai com todos os outros. De tão machucado que ele tá, ele demora o tempo dele. Ele tem o tempo dele para entender que é só continuar caminhando. Que você não precisa pensar no muro. Que você só pode ir para frente. Indo. Meu Deus, o que é isso? Aí eu tentei fazer uma breve análise, estava conversando com a Ju sobre o conto. E ela falou assim, nossa, isso me lembrou o mito do Platão, né? Da caverna de Platão. Só que assim, no mito, os personagens dentro da caverna, né? Os presos dentro da caverna estão acorrentados. Aqui a gente tem um muro, lá a gente tem a corrente. Lá a gente tinha um dos presos sendo libertados e voltando para contar para os amigos que existia um mundo, que existia luz, que existia um monte de coisa, porque a maior medo deles é da própria sombra, né? O que já é super metafórico. E eles não acreditam
no amigo que volta pra contar pra ele como que são as coisas pra além da caverna, né? Então, eles têm uma certa resistência à mudança. E eu acho que relacionar o Platão aqui com essa obra, que é uma obra infantil, aliás, eu acho que esse livro tá descontinuado. Eu conheci esse livro por causa da minha terapeuta. Eu acho que aqui a questão é a gente entender que na vida a gente precisa de tempo para vencer medos. Olha como a literatura é fenomenal. Eu vou voltar e te perguntar qual foi o animal que você escolheu, que você possivelmente parecia. Porque eu fiquei pensando nisso, né? Qual desses aqui eu seria? Qual desses eu seria? Será que o pássaro? Será que o leão? Será que a gata? Será que a raposa, o urso? Aí eu me peguei pensando assim, por que eu não pensei em ser o ratinho? Complicado, né? É complicado. O Guimarães tem uma frase que eu acho que é maravilhosa para isso. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa. Sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem porque tem medos e tem coisas e crenças que a gente coloca na nossa cabeça que de uma certa forma fazem muito sentido. Faz muito sentido que o muro aqui esteja em volta de toda a cidade e de que todo mundo veja esse muro. Só que quando você olha de longe pela visão do pássaro, você vê que o muro não existe. Ou seja, não é porque a gente acredita que algo é determinante, né? Isso eu tô pensando sozinha, eu e você, tá? Isso aqui não... Ai. Ou vocês têm que parar de dar credibilidade pra esse podcast. Muito obrigada, tá? Mas às vezes eu queria ser só alguém aqui conversando com a minha turminha. Isso aqui não é, enfim, nada pra gente super considerar, mas eu fiquei muito curiosa aqui vendo a forma como de dentro da vila, no desenho, sabe? O muro é realmente muito vermelho e quando vai para a perspectiva do pássaro, tá tudo amplo. Tem a floresta toda colorida, o mundo todo colorido e a vilazinha ali deles, né? As casinhas deles. E não tem nada em volta. Mas por que todo mundo acredita que existe esse muro ali? Porque todos eles veem. E por que eles não se questionam, já que eles não tocam no muro, se aquilo é real? Porque nem sempre o que a gente vê é real. Nem sempre o que a gente pensa é real. Eu acho que é esse o muro. Não é real. Sabe? Claro, tem muros que são muito reais, são muito palpáveis. Que a gente tem que atravessar, inclusive pular eles de tão alto que eles são. A gente até precisa de uma escada. Mas tem outros, os mentais, sabe? Eu acho que é isso. Esse livro eu acho que pode ser sobre isso. Porque quando vai pra visão do pássaro, gente, você fica até assim, na hora que eu olhei, eu falei, ué, antes de ler o diálogo, falei, ué, cadê o muro? Cadê o que aconteceu aqui? Tava tudo tão vermelho e sumiu. Só sumiu. Não. E é engraçado, porque ninguém sabe como aquilo foi construído. Ninguém se lembra, só lembram que tá ali há muito tempo. Tá ali há muito tempo. Enfim, eu acho que isso me deu algumas respostas. Espero que tenha dado por aí também. Beijinhos.